E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Life Studios. Niela Bibo aqui. E como vocês sabem, a Life Studios lançou em fevereiro um projeto com o nome VMM, Você Merece o Melhor. Nesse projeto nós reunimos o melhor em termos de fotografia, trailer, reels, vídeo, tudo ao melhor preço. E abrimos a exceção somente para 30 casais, ou seja, já vamos a meia. Restam 15 vagas. Então, se ainda não casaste e pretendes casar, entre em contacto. O número está aqui na descrição. Afinal de contas, você merece o melhor. E para o podcast de hoje, nós temos uma convidada que é mestre em psicologia clínica. Ela é ativista social e é representante da AMA na Beira, Sara Catopola. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e obrigada mais uma vez pela oportunidade que nos dão para falar um bocadinho do autismo. Sara, autismo eu ouço somente assim por alto, né? Com o que é mais ou menos autismo? Podemos começar por ali? Podemos. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que afeta 3 áreas fundamentais, que é a linguagem, a interação social e o comportamento. E como é que eu mais ou menos identifico o autismo? Não posso precisar exatamente como é que se identifica, se é através da nascença ou adquire no dia a dia, porque tem vários, como posso dizer, tem várias fases. E em algum momento, ouvindo várias histórias de pais, no processo de procura de diagnóstico, tem várias histórias contadas. Alguns pais dizem que descobrem depois de 2 ou 3 anos, alguns é mesmo abrem-se ou tentam abrir a vista, né, como se diz, depois de muito tempo. Para muitas crianças começa a se perceber que alguma coisa não está muito bem por causa da linguagem, da fala. Começa a se perceber que a criança não é verbal. O não ser verbal, pelo menos para os autistas, não é ele não abrir a boca e dizer não, mas sim não ter essa interação. Nós estamos aqui a conversar, fazes perguntas e eu respondo. É isso que nós chega a ser preocupação e há uma necessidade de procura do que está a acontecer, o que é que se passa mesmo. Porque em algum momento algumas crianças para pedir água, ela pega o braço, não porque ela não conhece a água ou não sabe o que é água, mas se vem aqui pedir água, ele pega o braço e vai apontar. Então ela não consegue se comunicar consigo para dizer eu quero beber água, eu quero dormir, eu quero alguma coisa. Então é mais ou menos isso. E para casos de pessoas próximas, ou para o nosso caso, foi mais ou menos assim: a criança nascer e nós esperamos sempre, quando completa 1 ano, esperar ouvir dizer mamã, papá. Há algumas crianças que dizem mamã, papá num determinado tempo, depois bloqueia. Param, sim. Então, nós todos esperamos ouvir a criança logo depois de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, mamã, papá, começar aí a falar dos nomes de cada um de casa, né? Mas a criança autista, em algum momento, algumas delas têm este bloqueio na interação e leva vários anos. Porque o que nós esperamos geralmente numa criança pequena, né? Sim. É que ela desenvolve normalmente. Tu vais vendo ela gatinhar, vais Sim. vendo ela a dar os primeiros passos, e aí começa a falar, começa a ter aqueles momentos de criança, né? Sim. E aí, quando tu notas de repente um silêncio,
Sim. É uma preocupação, mais ou menos, digamos assim, com quanto tempo a gente pode já começar a se preocupar ou identificar? Há sinais sobre isso durante esse período? Sim, há sinais. Claro que tem que se. Não posso aqui dizer com quanto tempo devemos nos preocupar. É uma questão de preocupação para uma mãe que, pelo menos, sabe qual é o período em que a criança começa a falar, qual é o período que a criança começa a interagir. Então, é sempre preocupação. A partir de 1 ano e meio, 2. Mas também para os autistas, alguns para alguma fase, né? Os autistas vêm acompanhados de algum comportamento. Ah, ok, percebi. Sim, que é algum comportamento anormal, diria, que é a hiperatividade, a déficit de atenção. A hiperatividade, estou a falar de uma criança. Eu já ia perguntar isso, tipo, o que é uma hiperatividade Sim, assim numa criança? Como é que a gente pode definir isto numa criança? Hiperatividade, eu falo de uma criança que é traquina, irrequieta. Para a sociedade é assim, como dizem. Mas os pais autistas sabem muito bem o que é isso. Que, para além de dizer que é uma criança traquina, irrequieta, chamam de mal educada, mimada, porque é uma criança que pode entrar aqui, um autista, e eu, pelo menos, que já vivi esta história, eu já vivi esse momento, e eu perceber logo que alguma coisa não está bem com esta criança, porque há de vir pegar o microfone, descer, deitar-se, subir à mesa e atirar-se. Ela não tem noção do perigo. Ah, ok, estou Sim, então ela entra, faz uma bagunça, como se diz. E aquilo chega até a incomodar algumas pessoas que não têm o conhecimento e não têm. Até não é conhecimento. Como eu disse no princípio, enquanto conversávamos, nós só ficamos atentos quando acontece conosco. Né? Sim, se eu for a levar uma criança autista, não na fase do que o nosso está, mas uma criança que ainda está à procura de diagnóstico, a família ainda não sabe, ainda está na luta para melhorar a condição de vida daquela criança, é normal chegarem a algum sítio e as pessoas ficarem desconfortantes com o comportamento dela. É normal, entras para uma festa, está ali o bolo montado, à espera da hora para cortar. O menino autista vai lá, corta o bolo. Aquele bolo que nós achamos que é algo tradicional e tem um momento, todos sabemos quando é que se faz, tem um momento para cortar o bolo, mas o autista não tem esta noção. essa noção. Sim, entra ali, pega no bolo, talvez com a mão, quer comer e tem vezes que até pegar na mesa de bolo no chão, e é complicado, porque podia talvez ser apelo, né? Um bocadinho mais cedo, mas a sociedade tem que, em algum momento, ficar um bocadinho atenta, né? No que acontece com as pessoas ao seu redor, porque estas crianças, não é? Estas crianças não, senão a família toda passam por muitas dificuldades e a sociedade responde de uma forma negativa. Seria mais ou menos assim, a sociedade pode criticar, pode não, até critica nesses pontos, mas não seria por falta de conhecimento ou falta de informação neste sentido, ou falta de interesse mesmo nas pessoas nisso? Não é falta de interesse, posso concordar que é falta de informação. Mas enquanto estamos perante uma situação aqui à frente, estamos a ver que estás numa situação em que não é comum, não é normal. Então, em algum momento a sociedade, em vez de se preocupar em saber o que é que está a acontecer, perceber melhor, não, a sociedade o julga. Por isso mesmo que muitas pessoas têm estes casos em casa e não partilham, porque depois sofrem o bullying. A sociedade não está preparada para lidar com uma situação
destas. São poucas pessoas que dão a cara para mostrar que tem uma criança com necessidades especiais, que tem uma criança autista em particular, e por medo de como é que vou ser recebida. Lembro momentos em que nós estávamos na fase de procura de diagnóstico, e há vezes que eu recebia convites para festas com o menino, e íamos para lá. Eles são hipersensíveis, né? Prontos, ligavam a música e ele simplesmente colocava a mão nos ouvidos, porque barulho não era comum, não é comum para os autistas numa fase inicial, antes da procura de diagnóstico, antes Pronto, o que eu aprendi é que os autistas têm um mundo deles e nós temos outro. O autista olha-nos como anormais. Enquanto nós olhamos para uma criança autista como anormal, é da mesma forma que ela olha para nós. Então, o que nós fazemos? Temos que buscar o autista do mundo em que está para o nosso. Por isso mesmo que, em vez de deixarmos, se ele é sensível a barulho, nós, em vez de deixarmos que o autista, em vez de evitarmos de frequentar sítios com barulho, nós temos que ensinar a ele a conviver com barulho. Ensinar a conviver com barulho. Razão pela qual hoje já não temos esse problema. O menino é a primeira pessoa até a aumentar o volume da música. E nós é que tentamos, o volume está alto. Ele quer viver com aquele barulho de forma normal. Mas há autistas que não podem viver aquela situação. É desconfortante. Eu mesmo. pesquisei um pouco sobre esse tema antes da nossa conversa. Eu fui descobrir que tem estágios do autismo, não é? Parece que existem certos estágios, acho que estágio 1 ou estágio 2, se não me engano, não sei, não me enterei muito bem, mas consegui perceber que o autismo está dividido em estágios. Podes-me explicar mais ou menos um bocadinho sobre essa parte? Estágio quer dizer, sim, praticamente eu conheço 2, né? Tem estágio 1, 2 e por aí, mas tem Asperger e tem severo. Asperger é um grau leve, em que com mais esforço ou com acompanhamento de forma multissetorial consegues melhorar a condição de vida. O autismo não é uma doença e o autismo não tem cura. O que nós fazemos é tentar melhorar a condição de vida destas crianças. Por exemplo, se tu notas todas essas características que eu mostrei aqui, notas que a criança é hiperativa, notas que a criança tem a dificuldade na interação, notas que a criança não é social, que permanece sozinha, não quer barulho. E uma das preocupações dos pais é que as crianças querem ficar sozinhas, não são sociais, não se dão a fazer amizades ou por aí. Então, o que acontece é que nós temos uma equipe multissetorial. Estou a falar de neurologista, psicólogo, psiquiatra e por aí. Estas são pessoas que têm que, numa primeira fase, interagir ou interferir neste processo de acompanhamento a esta criança. Depois passa para outra fase, que é a fase de terapia de fala, terapia ocupacional. Então a fase severa é um bocadinho mais complicada. Não afeta só estes aspectos de socialização, linguagem e por aí. A criança está numa situação mais complicada, em que leva muito tempo para ter esta melhor condição de vida, né? E precisa de passar por vários processos, porque não só afeta a fala, não afeta questões físicas mesmo também. Então,
E voltando um pouco já no princípio, né, do autismo, assim, ao identificar Estas estas características. características, né, Sim. como é que a família pode se comportar? Prontos. Depois de perceber que não havia, o menino não interagia, né? Não tinha falta de interação com todos que o rodeiam, né? O que nós fizemos é ir atrás de um profissional que eu acabei aqui de citar, que é neurologista, psicólogo, psiquiatra e por aí. Então, fomos à procura, mas lhe digo sinceramente que, fora isso, tivemos muitos aconselhamentos de como cuidar da criança, porque temos a parte tradicional, não quero falar de forma obscurantista, né? Não quero falar do obscurantismo, mas tem aquela situação que há crianças que são tratadas, há tradições que tratam que tem que dar um medicamento de lua. Depois temos essa parte, né? Esta parte que Sim, é a sim. nossa cultura, que faz parte da nossa cultura, É isso. não é? Então, houve muita solicitação de pessoas que nos rodeiam porque conseguiram perceber que nós estávamos à procura de alguma solução para o que estávamos a passar. Então, pronto, tentamos perceber o que era, mas graças a Deus, não sei se digo graças a Deus, porque eu e meu esposo não olhamos muito essa parte, que tem que dar alguma medicação ao nascer, para a criança ter um alinhamento, tanto na minha família como na família dele, não tivemos esta orientação. E acabamos mesmo continuando com a parte científica, que é a saúde. Às vezes contradiz-se muito, né? Quando a tradição entra em contradição com a medicina, não é? É isso, é. Complicado. Então, e mesmo assim, muitas pessoas perdem tempo em ir atrás, ir procurar a tradição para ter várias respostas, né, do que está acontecendo. Então, conosco não foi o que aconteceu. E fomos atrás, né, de alguns profissionais. Lembro que fomos ao Hospital Central, começamos a fazer o acompanhamento, mas tivemos referência de uns outros médicos que estão no Maputo. Na altura, a Beira não se falava muito do autismo assim, de tal forma como é tratado hoje. E fomos para Maputo, com a ajuda de algumas pessoas em Maputo. Tivemos ali acompanhamento com um psiquiatra, em que ele disse que não era autismo. Mas, antes disso, algumas pessoas da família, diretas a nós, também viam televisão sempre e associavam aquelas características do nosso menino àquela situação em que a televisão sempre mostrava. Mas, pronto, nunca sequer que queriam adiantar a situação sem nós também trazermos aquilo que era o resultado do que estávamos atrás na saúde. E tivemos lá, o médico disse que não era e pronto, continuamos. E a princípio eu acho que existe aquela parte da negação, em que nós não acreditamos que isso está a acontecer conosco, não é? E de certa forma esta é a parte que eu acho que é a mais difícil, né? Praticamente a parte de negação para nós não foi muito acentuada, principalmente para nós da família direta, porque o que nós estávamos a procurar é de uma solução entre aspas, queríamos saber o que é que estava a acontecer. É por isso mesmo que de forma precoce nós conseguimos ter o diagnóstico. E eu havia de chegar mesmo nesta, porque o que acontece nos dias de hoje é que muitos pais ainda estão numa fase de negação. Mas eu associo essa parte
mesmo por conta da sociedade, já disse aqui. Porque se nós mostrarmos que temos uma criança especial, é assim como nós dissemos, a sociedade não consegue receber. Mas devíamos todos, antes de ir ter com um profissional de saúde da área de psiquiatria, de psicologia, nós os pais precisamos de acompanhamento também. Porque nós não temos essa cultura de ir a um psicólogo, mas também a sociedade está por detrás disso. Se eu vou a uma consulta com um psicólogo, é porque alguma coisa não está bem comigo. A sociedade rotula como maluco, é porque não pira bem, essas coisas todas. Então nós temos medo de mostrar que nós precisamos de um psicólogo. Olha, que cuidar de uma criança autista não é tarefa fácil. Não quero desmerecer as outras condições ou as outras patologias que têm a ver com esta área, mas não é fácil. A sociedade não vê o que acontece dentro de casa. Nós não partilhamos tudo. Mas há fases que nós passamos e precisamos de suporte. Precisamos de uma resolução imediata naquele momento. A sociedade não vê. A sociedade vê a pessoa na rua a se comportar de uma maneira, e a primeira coisa que faz é julgar, é condenar, é apontar dedos. Então nós todos, tanto pais autistas como as pessoas ditas normais, né? Talvez seja isso, precisa do acompanhamento com psicólogo. É muito importante, porque carregamos muitas situações do dia a dia, corremos, estás aqui a tentar mexer o microfone, estás aqui a tentar montar isto, tudo isso começa no teu sistema. Então é a mente que está ali, é a massa cinzenta, como se diz, que está ali a processar para conseguir ter as coisas em condições. Então, primeiro passo é aceitar. O segundo é procurar ajuda, como encarregado de educação, como pai de um autista, porque tu tens que estar preparado para cuidar daquela criança. Se não estás preparado para cuidar daquela criança, é o pai que depois acaba ficando sem norte e a criança fica sem nenhuma direção. Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que aceitar que nós temos aquela criança, que é para nós também conseguirmos ir atrás do diagnóstico. E vamos atrás do diagnóstico. Aquilo que o médico diz, ou aquilo que o profissional de saúde diz, é para nós começarmos a partir dali procurar soluções. Então, tudo que recebemos dos profissionais de saúde depois do diagnóstico, nós levamos em conta. E levamos tudo em conta mesmo. A disciplina, o acompanhamento, o amor, empatia, tudo nós colocamos como família. E é uma situação em que toda a família esteve inserida nisso. Tanto então, nós da casa. Uma rede de apoio, né, digamos assim. Uma rede de apoio, sim. Toda a família esteve preocupada com esta situação e toda a família apoiou de várias formas. Acredite se quiser, uma das pessoas que depois de nós voltarmos com o diagnóstico em casa, disse, não, eu também queria dizer que é isto, porque eu já ouvi na televisão falar assim. Era alguém que lidava diretamente com o menino, que é uma das minhas cunhadas, que lidava diretamente com o menino, e ela, foi gravando, e quando ela fosse ver televisão, ela associava aquelas características todas, e quando nós voltamos, disse, é isso mesmo que eu estava a pensar. E foi muito fácil, porque o acompanhamento, a inserção de toda a rede da família foi muito fácil. E todo o sítio que nós fôssemos, não sei, familiar, amigos, trabalho, sempre falou-se. Nós fomos à África do Sul porque nesta rede de amigos e de amizade tivemos referência de alguém que disse, para um caso desses, eu vi alguém que foi à África do Sul na clínica XYZ e teve o acompanhamento.
é lá onde nós também corremos. Começamos a ter o acompanhamento a partir de lá. E não foi algo imediato. Acredito que o médico só deu diagnóstico 2 anos atrás. Mas nós estamos a correr com esta situação há bastante tempo. Começou a interagir, a fala, né? A interação foi depois de 5 anos. Depois de 5 anos é que vocês conseguiram. Sim. O menino começou a desenvolver. Sim, começou de um dia para outro. Abriu-se e começou a falar. Começou por nomes, e na verdade eu nem estava até. Quem estava é o pai e os irmãos. Foi mesmo assim, de um dia para o outro? Sim, foi. É o que eu estava a dizer, não que eles não percebem, só que eles não conseguem interagir com as pessoas, mas eles gravam tudo. E outra coisa, os autistas facilmente gravam as coisas. Se fores ensinar de forma errada, é assim como ele vai perceber a sociedade. Ok, já percebi. Sim, então eles gravam tudo e gravam muito bem. Ou seja, o autista tem uma memória boa mesmo. Sim, pronto, eles têm um QI muito alto. Então, tudo que for já ensinar, ele vai aprender. Se ensinas errado, ele vai aprender errado. E se voltas a contradizer, vai ser uma contradição que nem imaginas. Olha que o menino nós temos saído. Tem vezes que tu ensinas ele a não chamar ou não dizer nomes pejorativos. Mas se ele ouve alguém a dizer ali, naquele momento, ele é que diz, não, isso não é assim. Não podes falar assim com ele. Ele não gosta de ver-te a falar assim com agressividade ou a falar alto. Qualquer conversa assim, de forma estranha para ele. Porque o que estás a ensinar é tudo positivo. E se tu vais fazer o contrário, é ele mesmo que vem te dizer, não, isto é errado. Não é assim que deve ser feito. Então, é uma parte que nos marca muito e eu acho que para nós é uma lição de vida. Eu, em especial, aprendi a ser ativista por conta disso. Falei logo no início que nós só sentimos a dor quando está na nossa pele. Se nós ouvimos dizer e não acontece conosco, tudo bem. Então, é a partir desse momento que eu aprendi que os autistas precisam do amor. Os autistas precisam de estar em lugares saudáveis. Os autistas precisam de ser acarinhados para que eles também desenvolvam de forma positiva e tenham uma vida saudável. Tenham a condição de vida saudável na sociedade. Olha que quando queres repreender a um autista, não precisas gritar com ele. É só abraçar, fazer carinho, ensinar coisas bonitas e pronto. Então, praticamente é não usar agressividade. Não. E manter sempre a calma. Sim. E o que disseste logo no princípio, teres um acompanhamento psicológico, digamos assim, é importante para os pais, porque a carga pode ser muito maior. É muito. É maior mesmo. Então é importante nós termos esses processos para conseguirmos educar o nosso filho e criar ele da melhor forma possível, de forma que ele se adapte à sociedade em que a gente está. É isso. Isso é incrível, é incrível. Agora, falando um pouco mais sobre já ativismo, né? Quando entras na parte do ativismo, nós temos aqui algumas fotos e está a passar e provavelmente estou um pouco curioso, né? Como é que foi participar ou seja, ser ativista, né? Numa primeira fase, muitos pais podem até não querer mostrar os filhos. Isto pode ser um dos desafios que talvez levaste a peito e dizer, não, eu tenho que iniciar de alguma parte e ajudar outras pessoas a também trazerem
o sofrimento, digamos assim, trazer o sofrimento de casa e partilhar conosco para que sofram menos. É mais ou menos nesse sentido que decidiu se tornar ativista? É mais ou menos isso, porque a partir do momento que mostramos para a sociedade que nós temos uma situação idêntica, né? Temos um autista na família, as pessoas começaram a ligar. Até agora ligam para pedir auxílio, saber como é que nós estamos a gerir, onde é que devem ir para ter o acompanhamento. Tenho a certeza que as pessoas estão a ligar, né? Ligam por saber que estamos a viver uma situação igual. E o que é que estamos a fazer com isso? A primeira vez que eu conversei com uma amiga a falar de uma situação igual e da suposta podia não ter diagnóstico, mas só pelas características e pelo que já víamos, líamos e por aí, já alguma coisa dizia-nos. Uma hipótese, né? Sim, então em conversa com uma amiga, ela disse para mim, eu conheço um grupo assim e depois vou dar-te o contacto. Já existia um grupo da Associação Moçambicana do Autismo em Maputo. Então, entrando em contato com a presidente da associação para acolher a experiência, acredita, aquele dia foi como se já tivesse em vista a resolução para aquele problema. Porque as pessoas ligam para saber que a Sara está numa situação destas, afinal não estou sozinha. É isso que encoraja muitas pessoas a pegarem no telefone e ligar. Por exemplo, alguém falou-te de mim, né? Sim. Tu não me conhecias. Por que que falou? Porque sabe que eu estou nesta situação, mas em algum momento aquela pessoa se sente encorajada em saber que existe mais alguém com esta situação. Afinal, não estou sozinha nesta corrente. Então, começam a ligar. Até agora ligam para saber como é que estamos a fazer, qual é o acompanhamento que fazemos, como é que mostram a experiência que têm para fazer aquela comparação. E uma das coisas que nós temos dito esta situação não é imediata. Se tu fazes um acompanhamento ou dão-te uma medicação ou um suplemento, não é como se estivesse a resolver um problema de dor de cabeça. Tomou paracetamol, uma hora de tempo, passou. E muitos pais continuam a pensar assim, que o que é que fizeste com ele? Ah, não, eu tive uma situação, o médico aconselhou a fazer isto. E imaginam que é só dar e já está. E já está. Mas temos que ter paciência, temos que ter... é um processo. Calma, né? Digamos, paciência, É um calma. processo. É É um lá processo. onde entra o psicólogo para o próprio encarregado de educação. É ali onde entra o psicólogo. O papel dele é este, para colocar o pai calmo, para fazer o acompanhamento, para ele também se sentir um bocadinho mais leve para tratar ou para acompanhar o filho. Porque nós também passamos por uma situação. Eu lembro uma vez, eu fui para uma consulta com um psicólogo em que estava com um menino. E eu fui lá conversar com ele. Ele, como psicólogo, ele percebeu que quem precisava de ajuda não era meu filho naquele momento. Ok. Era eu. O que é que eu fui lá fazer? Eu fui ter com ele que eu queria pedir férias sem salário para cuidar do menino. Porque tinha que levar à escola, tinha que tratar da saúde oral, era antes de conseguirmos desfraldar, e ele precisava totalmente de todos nós. Então, lá em casa nós todos tínhamos uma tarefa. Uma tarefa. Sim, eu talvez cuidar dele, alimentação e por aí. O pai também tinha outra atividade, que era ensinar ele a ler, escrever. Praticamente nós também fizemos uma equipe multissetorial dentro de casa. Foi uma equipe já que começa dentro de casa, tipo, ok, vamos lá distribuir tarefas aqui Isso para que mesmo, acompanhemos o nosso... Olha que a leitura ele aprendeu em casa com o pai. Ele aprende tudo com o pai.
ele tem o pai como modelo da vida dele. Então, tudo que vem do pai, ele está ali. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever com o pai. E já se diz que os meninos são mais amigos da mãe e as meninas do pai, porque tem aquela atração, né? Na minha casa não é isso. A primeira coisa é que ele pergunta se acorda e não vê as pessoas em casa. Primeiro liga para o pai. Estás aonde? Depois é que começa a ligar para as outras pessoas. Então nós fizemos uma equipe multissetorial em casa que ajudou bastante até hoje. E estamos a caminhar. Isso é muito bom. Estamos a caminhar. É muito bom. E para quem está nesse exato momento a assistir, qual é o conselho que você poderia dar ou uma recomendação? Primeiro, dizer que o autismo não é doença. Nós convivemos com autismo até só conseguimos melhorar a condição de vida se formos disciplinados e se formos pacientes para chegar até lá. E aconselho aos pais, principalmente aos pais que já têm o diagnóstico, como disse no início, que a cidade da Beira tem, só no ano passado, 80 autistas diagnosticados e que estão a fazer seguimento no SERPIS do Hospital Central da Beira. 80, não é pouca coisa. Fora os que ainda estão dentro da caixa, que precisam desta consciencialização, sensibilização, para que saiam da caixa, que venham até a nós, até aos profissionais de saúde, para ter o acompanhamento devido. Então, o que eu queria deixar para a sociedade é que olhassem mais, ou tivessem mais atenção nestas características que eu acabei de citar logo no início, que fazem com que a criança seja incomum para a sociedade. E aproximem aos profissionais da área, que são de forma multissetorial para este processo. E tenham um bocadinho de paciência, porque enquanto nós iniciamos com a consciencialização, a sensibilização e com aquilo que muitas crianças apresentam no dia a dia, os pais vão mesmo à procura, só que em algum momento perdem a paciência. Eu diria, eu estava aqui no meio, né, tentar contar-te um episódio mesmo que aconteceu comigo. Pode seguir. Que estava e o médico olhou e percebeu que quem precisava de acompanhamento naquele momento era eu, porque ele olhou para mim e percebeu que eu em algum momento podia cair em depressão, porque era muita carga, muita mesmo. Então ele foi ouvindo, eu ia ali a falar, o miúdo ali na consulta, dar as voltas e por aí, tudo, mas numa segurança. E ele no fim depois disse: precisas de um acompanhamento, mas numa primeira fase não é assim muito alinhado, que não, vamos à consulta, eu lá o médico, e chegar à fase do tratamento, não. Ele precisava me aliviar um pouco, porque ele percebeu que eu estava cheia. E estava cheia porque ainda não tinha uma direção para cuidar daquele menino. Então ele disse assim: tens que fazer coisas que parecem nada para a sociedade. Eu olhei para ele: como assim? Não, precisas mudar a rotina de vida. Eu consigo ver o que é que tu fazes. Sais para o trabalho, estás toda hora a correr. Às vezes encontramos-nos no semáforo, estás a ir de um lado para o outro. Depois tens a situação do menino que tens que cuidar. Então muda um bocadinho a rotina de vida. Tenta sair mais, passear, assim, sairmos, viajar com família. Às vezes procurar sair mesmo com o marido, viajarem, aliviar um bocadinho, deixar o menino com alguém, o que nós nunca conseguimos fazer, deixar com ninguém. Mas é até porque hoje. é por precaução? É difícil. É difícil deixar uma criança que
mesmo agora que ele já superou muitas dessas fases, é difícil eu chegar aqui, deixar contigo e ir-me embora. Primeiro porque tu não conheces como lidar, nós já estamos preparados. E olha, esqueci-me de dizer, os melhores terapeutas são os pais. Os pais, ok. São a família. Alguns ligam até a pedir para saber como fazer o acompanhamento. E eu sempre costumo referir a uma terapeuta que trabalha diretamente comigo nos últimos tempos, e eu sempre aconselho aos pais, quando ela for fazer terapia, porque ela faz a domicílio em algum momento, quando ela for fazer terapia em sua casa, tens que assistir, porque há momentos que vais precisar de fazer réplica do que ela está ali a fazer. Então, enquanto tu te familiarizares com isso, não vais conseguir levar teu filho e deixar em casa de alguém. Porque de repente ele está com uma alteração de comportamento assim. Não sabes como lidar. É normal à noite, acorda, começa aí a... alguma coisa está lhe a incomodar. Então tu pai já sabes, já tens o relógio marcado. Então consegues lidar. Por isso que é muito difícil nós os dois até viajarmos e deixar o menino as nossas saídas, ou deixar em casa do colega, em casa do amigo. Agora estamos a conseguir, porque temos uma comunicação muito acentuada com ele. Qualquer coisa que faz, liga. Qualquer momento ele dá sinal. Então conseguimos interagir com ele de uma forma normal. Mas deixar assim, queremos ir para um sítio e chegar e deixar. Não. A vossa comunicação também foi chave, ou é chave para a educação do menino? Sim, a comunicação foi chave. Olha que fizemos diferente. Os médicos pedem para tirar o telefone. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque para a nossa superação, o telefone também fez muita diferença. O menino conseguiu interagir. Olha que a primeira fase de comunicação foi ao telefone. Só foi o pai ensinar a escrever, a ler, ensinar a escrever, e ele voou com aquilo. Não precisou muito trabalho para lhe ensinar. Então, é a partir do telefone que ele conseguia comunicar. Ele podia não ser verbal, mas ele escrevia. Ele identificou uma forma de linguagem, não é? Sim, de comunicação. Então foi a escrita e no telefone. Todos os nossos amigos da família que estavam preocupados com aquela situação tiveram o número do nosso filho e eles também conversavam com ele. Ajudaram bastante para este processo. E que era só lhe provocar: olá, como estás? E ele está ali a interagir. Interagir de uma forma que até vinham, mas será que ele que estava a escrever? Nós nem sabemos da conversa que estavam a ter. Pegando no telefone, nós percebíamos que, afinal de contas, ele conversou com o tio fulano, informou que o pai não está em casa, a mãe saiu agora, a mãe está a ver televisão, essas coisas todas. Mas agora não, alguma concepção ou algum alinhamento dos próprios médicos e profissionais, eles não aconselham a deixar uma criança nestas condições, com o telefone, com a tela de televisão, a ver televisão toda hora. Por quê? Eles têm toda a razão, porque se é uma criança não verbal e está toda hora na televisão, ele não vai aprender com os outros. Ele está entretido ali e fica... Seria também um método de mais ou menos assim, agora que colocou isto, eu fico a imaginar, usar o telefone a favor da educação foi algo positivo para ti. Para nós. Isso, para vocês conseguiram achar um método de utilizar a tecnologia para melhorar a comunicação com o menino. Tem outros pais, por exemplo, não, deixam ele só, põe rede social para ver se ela calma e ponto final. Então, aí já não estamos a ajudar. Mas foi um processo, porque nem nós sabíamos que aquele era um método que poderia nos ajudar, ou algo positivo para a comunicação do menino.
Deixávamos com o telefone e prontos. E mais tarde começamos a perceber que ele tinha habilidades e começou a explorar mais o telefone. E pronto, depois de ter descoberto isso, nós começamos já a explorar mais, a colocar mais uma coisa e mais outra. E daí nós só vimos o menino já. O telefone, ele mexe de uma forma que eu, mãe dele, não sei como funciona. Há coisas que eu peço a ele para fazer para mim. Aliás, não é só na parte do coisa, mas em todas as crianças que vêm agora. Eita, eu pelo menos chamo de geração Android. São as crianças em que nos surpreendem com muita coisa. Elas têm uma habilidade de trabalhar com a tecnologia que nós às vezes olhamos e temos ok, está bem, estamos a ficar para trás. É verdade, mas a sociedade precisa acordar um bocadinho. Não diria só autismo. Tem muitas. Autismo nós estamos aqui a falar, estamos a levar em conta, unimos os pais com crianças autistas, mas tem várias condições, tem várias patologias e precisamos de empatia um com o outro. É o que falta. Primeiro temos que começar a ter empatia mesmo. Depois dali estaremos abertos para os pré-julgamentos, colocar de lado. Vários episódios passamos em que um dos que eu não devia, enquanto decidimos aqui hoje falar do autismo, eu não devia deixar de contar isso. Nesta busca de diagnóstico, nós saíamos de Beira para Maputo de avião. De Maputo para África do Sul de autocarro. Chegava a Maputo, por exemplo, 19 horas, mas tinha que gerir distúrbio de sono. Distúrbio de sono? Sim, distúrbio de sono. O menino acordava à noite e pronto. Segundo os neurologistas, ele tinha uma descarga no cérebro que funcionava, tinha tempo. Por exemplo, ela da meia-noite até madrugada. E aquela descarga criava uma situação de desconforto, em que o menino depois não conseguia dormir naquele momento. E principalmente aquilo afetava-lhe quando mudávamos para os autistas numa fase de... Agora nós nem fazemos tanto assim, porque ele já interage tudo. Ele é que te pergunta, vamos para onde? Vamos viajar e por aí. Mas quando estás naquela fase em que estás a lutar, a terapia de fala, estás ali depois do diagnóstico, né? Estás naquele processo com os profissionais para melhorar a condição e por aí. Então, tudo que tu fazes, tens que informar. Por mais que ele não te diga, tá bem, eu ouvi. Mas tens que sentar com ele. Amanhã vamos viajar para Maputo porque precisamos de fazer coisas X, Y, Z. Não é? Então, se tu não fazes isso, é complicado. Mudança de rotina. Okay, é isso que eu queria dizer. Se queres mudar daqui, de casa, daqui para o Estoril, tens que informar ele. Uma semana sempre a informar a ele que vamos mudar para o Estoril, porque eles não são muito acessíveis a mudanças de rotinas. Então, saia da Beira para Maputo, chegar em Maputo, passar a noite em branco. Mas 5 horas tinhas que estar na paragem para apanhar o autocarro para a África do Sul. Então, uma dessas vezes, a primeira vez que eu fui à África do Sul, eu fui com uma jovem que vive em Maputo e já esteve na África do Sul, na mesma clínica, a cuidar da filha, que tem uma situação semelhante, mas não é autismo. Ela liga e diz, eu posso te acompanhar ao medo, que eu estou a fazer aquele tratamento e eu acho que para ti também nunca é demais ter uma outra opinião. Então, viajamos juntas. 5 horas na paragem. Chegamos na África do Sul 11 horas. Consulta marcada para 11h30.
Depois, sim, 11 pontualmente, o autocarro deixa-te na clínica. Depois dali, depois terminas a consulta, apanhas o boleia ou um táxi para a compra dos medicamentos. Às 16 horas tens que voltar no autocarro para voltar para Beira. Para Maputo, aliás. No autocarro, nesse autocarro vão muitas pessoas diferentes, mas cada uma para consultas, né? Percebi, especificamente para fazer a consulta. Sim, a maior parte das pessoas era mesmo para a clínica, iam para a clínica, várias clínicas, podia não ser aquela. Então tinha lá umas senhoras lá à volta. Então tem um processo que chama-se ecolalia, que é repetição de sons. Se eu estou aqui, por exemplo, aprendo uma música, e o autista aprende uma música, ele vai repetir aquela música o dia todo. Por mais que ele peças para calar, ele não cala. Vai cantar até anoitecer, assim mesmo. No momento ele pode parar, mas ele já gravou aquilo. Pode voltar a cantar, mas que venhas lhe pedir para calar. Então, ele estava nessa fase em que ouvia um som, imitava aquele som. Que fosse assobio, ele vai assobiar todo o autocarro, 2, 3 horas de tempo. Então eu entrei para o autocarro de volta a Maputo. Estava eu e a moça. A moça, a jovem que acompanhou, ela já sabia qual era a nossa preocupação, já estava dentro do assunto, ela estava a ser solidária comigo e ela estava a acompanhar-me em quase tudo. À volta, está ali uma senhora deitada. Acredito que ela estava doente ou tinha algum problema. Pronto, ia para a consulta. O miúdo começa com esta repetição de som. Canta, só canta. 1 hora de tempo, 2. Chegou uma altura em que as senhoras lá começaram a agitar-se, uma da outra. Esse mal educado! Essa criança mal educada! Ainda a mãe está aí. Não repreende o menino. Mal educada. A moça que está comigo, eu já sabia, porque eu já aquela situação para mim não era novidade. Então já vinha acontecendo. Sempre, sim. Então psicologicamente já estavas preparada. Eu já sabia, assim. A moça já quer virar para tentar explicar. Eu só dizia para ela, não. Deixa assim. Porque se ela virasse para dizer alguma coisa, não seria só aquelas senhoras ali, era todo o autocarro, porque todos ali estavam incomodados com aquela situação. Uma percepção diferente, estavam preocupados com a situação e não o porquê. Sim, estava a acontecer porque em condições normais, por mim, eu era talvez consultar o que é que se passa com o miúdo, e principalmente sabendo que todos que entravam para aquele autocarro iam à procura de alguma solução. Uma solução médica. É isso. E as senhoras ficaram a falar, a gritar. É mal educado. Esse menino é mal educado. E a mãe não sabe educar. E olha que eram pessoas mais velhas. Eu esperava de um jovem como tu a falar isso. Mas a minha mãe já não leva aquela situação dessa forma como aquelas senhoras estavam a fazer. Então, são muitas situações, bullying, entrar para um parque, encontrar crianças, olharem ele e perceberem que ele é uma criança diferente, em vez de, prontos, vir aproximar, tia, como é que podemos ligar? É bullying, nomes, e não foi fácil. Mas hoje eu encaro isso como uma situação de um aprendizado positivo na sociedade, porque é através disso que nós crescemos, que nós nos colocamos no lugar do outro. Olha que é ativismo, sim, por causa do autismo, mas não paramos por aí. Todas as causas nós abraçamos, que é sensibilização para o cancro de mama, interação com as pessoas que vivem com esta situação, que passaram por uma cirurgia, que estão a fazer a reabilitação para o cancro de mama, cancro do útero. Tudo isso nós fazemos, porque nós percebemos o que é uma dor,
Que é ter empatia pelo outro também. Sim, sim. Nós conseguimos definir a dor propriamente dita. Então, nós abraçamos todas as causas. Por isso que não vai ser novidade para ti um dia ver-me num outro movimento, a correr ali de um lado para o outro. É porque a partir do autismo nós percebemos o que é lutar por uma causa. O que é lutar para ter uma condição de vida boa ou saudável. É incrível. Olha, já estamos a chegar praticamente ao final do nosso podcast e eu quero quero agradecer mais uma vez a tua presença. E se quiseres deixar agora alguma consideração ou algum apelo, a câmera é toda tua. Fica à vontade. Primeiro agradecer pelo espaço para falar do autismo. Em algum momento o nervosismo por estar aqui a falar disso tomou conta e pronto, mas percebe-se. Mas o apelo que eu queria deixar aos pais, não só aos pais, que queria deixar à sociedade no geral, é que lutamos muito para a inclusão das crianças autistas. As crianças autistas podem sim estudar. As crianças autistas podem sim podem ser os homens que nós esperamos amanhã, mas precisa de uma inserção na sociedade, todo o pacote. Não só olharmos olhamos com diferença e achamos que eles têm limitações. Não. Então, o que eu gostaria de pedir aqui é a inclusão. Estou a falar da educação. O Ministério da Educação, talvez, que fosse investir mais nisso. Posso justificar por quê? Fica à vontade. É que nós também passamos por vários estágios para que o nosso menino chegasse onde está. Passamos por várias escolas e algumas escolas simplesmente fecharam-nos a porta. Nossa. Dizendo que não vão conseguir lidar com esta situação. Então, hoje em dia nós não estamos a ter muitos problemas quanto a isso por causa da sensibilização que nós fazemos. As escolas já vivem consciencializadas. Não é só sensibilização, mas é o barulho que nós fazemos. Porque onde uma criança passa por dificuldades numa escola, nós, os pais dos especiais da cidade da Beira, conseguimos ir para lá e dizer por quê? Esta criança pode. E a escola sente-se na obrigação de inserir a criança a todo custo. Dizer também que nós estamos aqui para apoiar aos pais, aos educadores, como lidar com estas crianças, que não tenham pressa, porque ajudar ou acompanhar uma criança autista, eu já te disse que nós temos que ter muita paciência. Então, os professores, os educadores e todo este processo para educação tem que ter muita paciência e não precisa colocar o menino autista numa escola especial, não, porque os autistas aprendem conosco. Se nós colocarmos um autista numa escola especial, ela não vai aprender. Ela vai lidar com uma outra criança especial que não tem muito para ensinar. Então, se colocamos numa escola, se encontramos uma escola inclusiva em que tem turmas normais, né? De uma forma mais simples de dizer, e colocar uma criança autista lá, a criança vai aprender. Temos experiências de como estamos hoje, em que a escola de onde está o nosso menino é inclusiva a todos os níveis, a partir da secretaria,
os educadores, os professores, todos estão preparados para isso. Mas eles investem muito na formação e em algum momento chamam-nos para fazer aquilo que é a réplica de como lidar com estas crianças. Não vamos explicar à sociedade de uma forma científica, porque tem os próprios donos que fazem isso, que é a saúde. Mas eu falei de vários aspectos aqui: amor, empatia, paciência. Não, estas coisas as escolas têm que ter para poder lidar com uma criança autista. Não rejeitem os autistas, porque os autistas podem fazer muita coisa e às vezes melhor do que nós esperamos. Então, é este apelo que eu vou deixar aqui para os pais, para que não tenham medo de ir a uma escola e pedir, que seja implorar para o seu filho estar inserido ali, porque é através da escola que a criança vai ser uma criança social, vai ter amigos e vai aprender com estes amigos a falar, e tudo vai melhorar na vida de um autista. Agradeço, Sara, mais uma vez pela sua presença e quero deixar também ficar uma mensagem. Tornarmos-nos humanos não é só estar a olhar e criticar, mas sim também preocupar-nos um com o outro, fazermos parte um com o outro. A empatia é importante. Então, este podcast eu encerro dessa forma, que vamos refletir a nossa sociedade, porque o amanhã só muda se nós decidirmos mudar hoje. Então, assim foi o nosso bate-papo. Até a próxima. Fui.